Sorry. Boa noite, pessoal. Good evening, everybody. Eu não vou ocupar muito tempo de vocês, porque todos nós estamos ansiosos para ouvir a palavra dessa noite. I'm not going to take a lot of time because everybody's anxious to hear the word tonight. Mas eu gostaria apenas de falar que essa manhã foi maravilhosa. I would just like to say that this morning was awesome. A gente não poderia ter um começo melhor do que o que nós tivemos hoje. We couldn't have had a better start than what we did this morning. Nós tivemos o Nathan falando sobre santificação na primeira sessão. We had Nathan speaking about sanctification in the first session. E ele deu um equilíbrio perfeito e bíblico sobre o que é santificação para nós. And so he gave us a biblical balance of what sanctification looks like for us. E em seguida nós tivemos a segunda sessão. And then we had the second section. Aqui em cima ficaram os casais com o pastor David e a Engalil. And we had the married couples with Pastor David and Ingalil. E foi um tempo maravilhoso para os casados. And it was a wonderful time with the married couples. Sendo lembrados sobre essa unidade do casamento. Being reminded of the unity that comes in marriage. E foi maravilhoso. And it was wonderful. E lá embaixo nós tivemos o Kyle e a Krista Fox ministrando para os solteiros. And downstairs we had Kyle and Krista talking to the singles. Eles vieram de Belém do Pará para cá. They came all the way from Belém, all the way here. E é uma alegria imensa tê-los conosco durante esse tempo. And it's a great joy to have them here with us. Se você ainda não os conheceu, por favor, fale com eles. Eles têm um ministério incrível lá, além da igreja. If you haven't met them yet, you need to get to know them. They have an amazing ministry up there. Ministrando aos marginalizados, né, prostitutas, drogados e as pessoas que ninguém gosta de ter perto. Besides just the church, they also minister to the marginalized, and they minister to everybody that most people don't want to be near. E eu ouvi hoje de manhã que o tempo com os solteiros foi maravilhoso também. And I heard that the time with the singles was great as well. Eles aprenderam muito bem através do testemunho deles o que faziam e não fazer. And so they learned a lot from their testimony of what to do and what not to do. Sobre santificação, certo? About sanctification also. Muito bem, então agora nós estamos ansiosos para receber o pastor David e ter a terceira sessão. So tonight we're anxious to hear David again and our third session. Amém. Thank you, Celso. Good evening, everybody. Obrigado, Celso. Boa noite a todos. Very pleased to be here tonight. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. It's a special pleasure for me to work just side by side with Pastor Celso. E é um privilégio para mim poder trabalhar lado a lado com o pastor Celso. It feels like a good team, Celso. Parece uma grande equipe. For Praise me, the Lord. yes, Yeah. it is awesome. Ele estava perguntando se é uma boa equipe. Eu falei, maravilhoso. So we've got a lot to talk about tonight. Então nós temos muito para falar essa noite. Pastor Celso, what time should we finish? About an hour? 1 hour, yes. Okay, not more than that. No more than that. It's okay if it's earlier than that, though, Yeah, right? or yes. Okay, yeah. Wow. Okay. All right. Actually, David, No, you can no, talk no, the that's whole good, night. That's good. I don't need more than an hour. Ok, All right, let's pray. vamos orar. Father in heaven, we thank you for this time. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse tempo. Lord, we've only begun in this retreat and we already sense how precious it is. Senhor, nós apenas começamos esse retiro e já sentimos quão precioso esse tempo tem sido. So we ask that you would bless us as we seek you tonight in your Então word. nós pedimos que o Senhor nos abençoe enquanto nós te buscamos essa noite. Thank you for this, Lord, in Jesus' name. Obrigado por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amen. Amém. I'd like you to open your Bibles to the book of Romans chapter 8. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. We're going to be looking at a few different passages in Romans and in 1 Corinthians. Nós vamos olhar diferentes passagens no livro de Romanos e 1 Coríntios. And I was very blessed by the wonderful teaching that Pastor Nate gave us this morning. Eu fui tremendamente abençoado através do ensino do pastor Nathan essa manhã. God bless you for that, Pastor Nate. Nathan, Deus te abençoe por isso. And I am actually just going to be continuing on in his theme. E eu vou, na verdade, continuar falando sobre o tema que ele falou. Though I have to admit there was something that he didn't tell you this morning. Eu tenho que admitir que algumas coisas ele não falou essa manhã. And normally I wouldn't bring this up either if I'm teaching on the issue of sanctification. E normalmente eu não traria esses assuntos à tona quando eu ensino sobre o tópico da santificação. But I feel like I'm going to do it tonight. Mas eu sinto que eu devo fazer essa noite. Now, are you aware that different Christians disagree
on what the Bible teaches about certain things. Vocês sabiam que vocês estão cientes de que muitos professores da Bíblia eles discordam sobre alguns assuntos bíblicos? Right? Nod your head if you know that's true. Você balança a cabeça se você entende que isso é verdadeiro. Sometimes the arguments get pretty heated. E às vezes os argumentos eles se inflamam. And even though I am in great agreement with what Pastor Nate taught this morning, Então, por exemplo, mesmo eu concordando com o que o pastor Nathan falou essa manhã, there are many Christians in the Christian world há muitos cristãos dentro da comunidade cristã do mundo mundial who debate the issue of sanctification. que debatem sobre o assunto da santificação. Now, we kind of know what the goal is. Nós meio que sabemos qual é o objetivo. I could talk about the goal from many passages. Eu posso falar sobre o objetivo da santificação através de muitas passagens. But look at verse 29 of Romans chapter 8. Mas eu quero que você olhe Romanos capítulo 8, versículo 29. It says, "For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren." Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. That is an amazing verse. Este versículo é incrível. It says what God's goal is for the believer. Ele diz para nós qual é o objetivo de Deus para o cristão. If you are a believer, this is God's goal for you. Então, se você é um cristão, esse é o objetivo de Deus para a sua vida. To be conformed into the image of his Son. De ser conformado à imagem do Filho dele. For you to be like Jesus. Para que você seja igual a Jesus. I mean, that's what the verse says. É isso que o versículo fala. Am I right on that, Pastor Celso? Oh, yes, Okay, good. Eu sou certo nisso, Celso. Sim. Now, are you there yet? Agora a pergunta é: você já chegou lá? Are you just like Jesus yet? Você já é igualzinho a Jesus? Raise your hand if anybody is just like Jesus Levanta a already. mão agora quem já é igualzinho a Jesus. Because if that's you, I want you to pray for me after the Porque service se tonight. existe alguém, eu quero que ore agora pela minha vida, pelo amor de Deus. Okay, we all know that we're not there yet. A gente sabe, nós entendemos que não chegamos lá ainda. So the process from getting where we are now to where we will ultimately be, that's sanctification. O processo de onde nós estamos agora até onde Deus quer que nós cheguemos é um processo chamado de santificação. You could call it Christian growth. Você pode chamá-lo de crescimento cristão. You could call it holiness. Você pode chamar isso de santidade. Yeah, you could call it sanctification. Você pode chamar de santificação. But it's what God is doing in our life to get us to where we're going to be conformed into the image of his Son. Mas é o processo do trabalho de Deus na nossa vida até nós chegarmos ao ponto do que Ele tem para nós. Now, this is something that Christians have debated theologically. E esse assunto é algo que os estudantes da Bíblia eles debatem por anos. The Methodists have had an opinion about this. Qual é o método que eles opinam sobre isso? The Lutherans have had an opinion about this. Os metodistas têm um método sobre isso, os luteranos têm outra maneira de pensar The sobre isso. Presbyterians have had an opinion about Os this. presbiterianos têm sua própria opinião sobre isso. And sometimes they've argued about it a lot. E às vezes eles discutem muito sobre esse assunto. Tonight, I'm going to solve that issue for you completely. Então essa noite eu vou resolver esse problema para você completamente. Now, Pastor Nate already did this morning. Ah, tá bom. O pastor Nathan já fez isso de manhã. But I'll get to the same place. Mas eu vou chegar no mesmo lugar. And I want to do it by telling you about a man that I really admire. E eu quero falar isso falando a vocês de um homem que eu realmente admiro. Now, he went to be with Jesus more than 30 years ago. Ele já foi para estar com Jesus há mais de 30 anos. And Pastor Celso knows who I'm talking about. E o pastor Celso sabe de quem estou falando a respeito. Because I used to talk about him a lot at the Bible College in Germany. Porque eu costumava falar desse homem muitas vezes na escola bíblica lá na Alemanha. A man named Dr. J. Edwin Orr. E é um nome chamado... can you say again? J. Edwin Orr. J. Edwin Orr. He was a famous evangelist and a preacher of true revival.
Ele foi um evangelista tremendo e um pregador do verdadeiro avivamento cristão. And he was one of these men who had a tremendous influence in the Christian world, E ele foi um homem com uma influência tremenda no mundo cristão. but kind of behind the scenes. Mas por trás das cenas. And when I come to Brazil, I always remember J. Edwin Orr. E quando eu venho para o Brasil, eu sempre lembro desse homem. Because in 1952, some churches in Sao Paulo asked him to come and preach. Yeah. Porque em 1952, algumas igrejas em São Paulo chamaram ele para pregar. And they sensed God was doing something special. E eles sentiram que Deus estava fazendo algo especial. So he moved his whole family to Brazil for a year. Então ele mudou com toda a família dele para o Brasil durante um ano. And they went all around different places, and they saw in that year God do some pretty amazing things. E eles se mudaram durante esse ano em vários lugares e constataram que Deus fez grandes coisas. Dr. J. Edwin Orr said this, O Dr. J. Edwin Orr disse o seguinte, that the year he spent in Brazil was the happiest year of his life. que o ano que ele passou no Brasil foi o ano mais feliz da vida dele. Now, 3 years before he ever came to Brazil, Há 3 anos antes de vir para o Brasil, he was preaching in Minneapolis. That's a city in America. ele estava pregando em Minneapolis, uma cidade nos Estados Unidos. And he was invited to speak in a meeting where Christians from many churches would gather together. E ele foi convidado para pregar numa igreja onde muitos cristãos se reuniam. Now, Dr. Orr was ordained as a Baptist. O Dr. Orr, ele foi ordenado como um pastor batista. He had an amazing ministry that went beyond denominational lines. Mas o ministério dele era um ministério que ia muito além das fronteiras denominacionais. But he was an ordained Baptist minister. Mas ele era um pregador batista. But at this meeting, there would be Lutherans. Mas nessas reuniões, ou nessa reunião, haviam luteranos, There would be Presbyterians. haviam presbiterianos There would be Methodists. e haviam metodistas. So the pastor asked Dr. Orr, what are you going to speak on tonight? E aí o pastor perguntou para o Dr. Orr, o que você vai pregar essa noite? And he said, I'm going to speak on sanctification. E ele falou, eu acho que eu vou falar sobre santificação. And the pastor got very nervous. E aí o pastor ficou muito nervoso. This is too controversial. Ele falou, não, isso é muito controverso. The people won't agree on what you teach. As pessoas aqui presentes não vão concordar no que você vai falar. I didn't bring you here to cause trouble here. Eu não te convidei aqui para causar problema para a gente. Dr. Orr said, don't worry about it. O Dr. Orr falou, não se preocupa a respeito. It's the first time I've ever taught on the topic. É a primeira vez que eu vou pregar a respeito disso. So the pastor's sweating. E aí o pastor estava suando. So Dr. Orr shared his message. E aí o Dr. Orr pregou a mensagem dele. And I'm going to present to you kind of the outline of what he presented to them. E eu vou falar para vocês o esboço que o Dr. Orr apresentou naquela reunião. Because I think it's a very good way to understand sanctification. Porque eu realmente acredito que o que ele escreveu é um modo muito bom para a gente entender santificação. But let me tell you what happened after the meeting. Mas eu quero contar para vocês também o que aconteceu depois daquela reunião. First, a Methodist pastor came up to him. Primeiro, um pastor metodista chegou até o Dr. Orr, He shook his hand. apertou a mão dele. He said, praise the Lord, that's the first time I ever heard a Baptist minister get sanctification right. Então ele falou, olha, parabéns, é a primeira vez que eu vejo um pregador batista falar sobre santificação de um modo correto. Then a Presbyterian minister came up. Então chegou ali o ministro presbiteriano He said, congratulations. e ele falou, olha, parabéns. That was a very sane, balanced explanation of this issue. Ele falou, nossa, essa explicação foi muito equilibrada. He goes, but I don't know how your Methodist friend took it. Ele falou, eu não sei como teu amigo metodista entendeu isso. And then a Lutheran came up to him. Então veio o luterano até ele. And then he said, you surprised me. That's just the way we teach sanctification among the Lutherans. E ele falou, você me surpreendeu, é exatamente o modo que nós falamos sobre santificação aos luteranos. And then finally a Baptist pastor came up to him. E aí finalmente um pastor batista se aproximou He dele. said, way to go, Pastor Orr. E ele falou, esse é o caminho, You Dr. really Orr. gave it to him the Baptist way. Você realmente mandou ver do modo batista. Now, that would be wonderful for any
preacher to hear after that kind of message. Então foi maravilhoso para todos os pregadores, né, aquela mensagem. But what really blessed Dr. Orr that night was this. Mas o que realmente abençoou o Dr. Orr aquela noite foi o seguinte. After the meeting, there were so many people seeking God for a greater work in their life. Após aquela reunião, muitas pessoas elas começaram a buscar a Deus por uma obra. So, here's the issue. Então aqui está a situação. Is sanctification a position? Santificação é uma posição, Is it a decision? é uma decisão Or is it a progression? ou uma progressão? Which one of the three is it? Qual dessas três significa santificação? Let's take a look at what the Bible says. Então vamos olhar o que a Bíblia diz. First, let's talk about sanctification as a position. Então primeiro vamos falar sobre santificação como uma posição. Pastor Nate spoke to us about that this morning. O pastor Nathan nos falou a respeito disso essa manhã. We don't need to spend a lot of time on this. A gente não precisa gastar muito tempo nessa daí. But since you're already in Romans, Mas já que você está com a Bíblia aberta em Romanos, turn a few pages to the right. eu quero que você vire algumas páginas para sua direita. Go back to 1 Corinthians chapter 1 verse 2. E eu quero que você vá a 1 Coríntios capítulo 2. Again, very much what Pastor Nate shared with us this morning. Novamente, exatamente o que o pastor Nathan compartilhou conosco essa manhã. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. To the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all who in every place call on the name of Jesus Christ our Lord, both them and ours. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Now, because you were listening to the message this morning, you understand this. Então, porque você ouviu a mensagem essa manhã, você entende isso. Paul said two remarkable things about the Corinthians. Paulo, ele fala duas coisas assim incríveis para os coríntios. That they were sanctified, Ele fala que eles foram santificados were sanctified, e estão sendo santificados. and that they were saints. E que eles eram santos. That means sanctified people. Isso significa pessoas santificadas. Now, if you know much about the Christians in Corinth that Paul wrote to, this is an amazing statement. Então, se você conhece um pouquinho sobre os irmãos em Corinto, para os quais Paulo escreve, você deve ficar chocado com isso. Sometimes we say, we want to have a first century church. Muitas vezes a gente fala, eu quero que a nossa igreja seja como a igreja primitiva. We need to get back to how the Christians were in the first century. A gente tem que voltar a ser como os primeiros cristãos eram. Not in every case. Não em todos os casos, viu? The Christians in Corinth had a lot of problems. Os cristãos em Corinto tinham muitos problemas. They were very divided amongst themselves. Eles brigavam muito entre eles. They had a lot of problems with immorality, Eles tinham muitos problemas com imoralidade sexual. with strange doctrines, Eles tinham problemas com doutrinas estranhas. with weird things about the Holy Spirit and spiritual gifts. Eles tinham problemas em relação às coisas espirituais e os dons do Espírito. There were even some people saying that there is no resurrection. Haviam até pessoas falando que não existe ressurreição. I mean, this was a church that had a lot of problems. O que eu quero dizer, essa era uma igreja problemática. But Paul said, you're believers, you're sanctified. Mas Paulo está falando para essas pessoas, vocês são cristãos e vocês são santificados. This shows us that in some sense, sanctification is a position that we have in Jesus Christ. Então isso nos mostra que santificação é uma posição que nós temos em Cristo. The Bible says that the believer is in Christ. A Bíblia é quem nos diz que o cristão, ele está em Cristo. Is Jesus sanctified? Jesus é santificado? Of course he is. Sim, claro que ele é. If we are
in Christ, E se nós estamos em Cristo, then there's a sense in which we share in his position of sanctification. então há esse sentido de que nós compartilhamos da sua santificação. So there is a sense in which I could say this. Então há um sentido, e eu acredito que eu posso falar isso, If you are a believer, se você é um cristão, even if you are a weak believer, mesmo que se você é um cristão fraquinho, a struggling believer, um cristão que está sempre lutando, but as long as you are a genuine believer, mas olha, pelo tempo que você for um cristão genuíno, you are sanctified. você é santificado. This is your position in Christ. Porque essa é a sua posição em Cristo. Now, is this true? Isso é verdade? Yes, Sim. but it is not the entire truth about sanctification. Mas não é a verdade completa ou inteira sobre a santificação. And there is a danger in overemphasizing the idea of positional sanctification. Então há um perigo de enfatizarmos demais a questão da santificação. What is the danger? Então qual é o perigo? Well, somebody could just say, well, it doesn't matter how I live. Alguém pode falar, não importa o modo que eu vivo. Who cares? Quem se importa com isso? I'm in Jesus, I'm sanctified, so why even try? Eu estou em Jesus e eu já estou santificado, nada mais importa. I'll just be satisfied with my position of sanctification. Sabe de uma coisa? Eu estou satisfeito o suficiente com a minha posição de santificado em Cristo. It's true, É verdade, but it's not the entire truth. mas não é a verdade completa And there's a essa. danger in overemphasizing it. Então há um perigo em você enfatizar somente esse ponto sobre a santificação. Now, let's take a look at the second idea of sanctification. Então nós vamos olhar agora a segunda ideia de santificação. Romans chapter 12, verse 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. We'll call this one decisive sanctification, E nós vamos chamar isso de decisive, like a decision. decisivo, de santificação decisiva. So the idea isn't emphasizing that we have it as a position, Então a ideia não é tanto a de posição agora. but that this is something that a believer decides to do. Or A to have. ideia aqui é aquilo que o cristão decide fazer. Look at the idea in Romans 12:1. Vamos dar uma olhada nessa ideia em Romanos 12. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paul's words here are strong and they are clear. As palavras de Paulo aqui, elas são fortes e são claras. Present your bodies a living sacrifice. Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Now, you know the Bible was originally written in an ancient form of the Greek language. Você sabe que a Bíblia originalmente foi escrita numa forma antiga da língua grega. And I am not a Greek expert. Eu não sou um expert em grego. I don't know much about Greek grammar. Eu não sei muito sobre gramática grega. I don't know much about English grammar. Eu não sei nem muito sobre a gramática inglesa. But I know how to read the people who are experts. Mas eu sei como ler as pessoas que são experts. And one expert writes of this phrase, Então, uma pessoa bem expert, né, bem inteligente em relação a isso, ela diz o seguinte. the verb tense that says present your bodies Então, o tempo verbal, obrigado. O tempo verbal desse verbo, apresentem os vossos corpos, that it means a decisive action. nos garante que é uma atitude decisiva. Present your bodies as a decisive action. Apresente o seu corpo, essa é uma atitude de decisão. This means
that the presentation of our body as a living sacrifice is a decision that we make. Então isso significa que apresentar os nossos corpos dessa maneira é uma decisão que nós fazemos. It isn't something that's done gradually over time. Isso não quer dizer que é uma maneira que é uma decisão que é gradual, que vai levar um tempo. You become aware of your need to surrender it all to Jesus. Você se torna ciente da tua necessidade de se render totalmente a Jesus. Under the guidance of the Holy Spirit, Debaixo da liderança do Espírito Santo. you say, yes, I'm going to do it now, Você simplesmente diz, sim, eu vou me render agora. and you do it. E você faz isso. You don't need to do it again Você não precisa fazer isso novamente. unless you move away from that place of decision. A menos que você saia desse lugar que você decidiu estar. So if we say, Então, se nós dissermos, I will surrender this, but I'll keep that, eu vou entregar essa parte, mas essa outra eu vou guardar para mim. that's not what Paul's talking about. Não é disso que Paulo está falando aqui. He's talking about everything you know. Ele está falando de tudo que você conhece. The degree of surrender is determined by how much we understand. Esse nível de entrega, ele é determinado pelo quanto nós entendemos. You see, right now, today, all I can do is surrender everything to Jesus. Então agora, nesse momento, tudo que eu posso fazer é entregar tudo que tenho sou a Jesus. Now, if a month from now the Holy Spirit taps me on the shoulder Se daqui a um mês o Espírito Santo me tocar nas costas and says, now, David, you didn't surrender this, now do that. e disser para mim, David, você não entregou isso, ó, me dá. It doesn't mean that my previous surrender was insincere. Não quer dizer que a minha entrega primeira não foi sincera. It just means that I didn't see everything that needed to be surrendered. Significa que quando eu me rendi a primeira vez, eu me entreguei a primeira vez, eu não via claramente o que o Espírito Santo está me mostrando agora. And this is what I want you to see. E é isso que eu quero que vocês vejam. This is something that Paul had done. Isso foi algo que Paulo fez. Why do we know this? Como que nós sabemos disso? Because he says that you present your bodies as a living sacrifice. Porque Paulo fala, você entrega o seu corpo como um sacrifício vivo. Where Paul includes himself, he says we. Se Paulo estivesse incluindo a si mesmo, ele falaria nós. So without pride, Então, sem orgulho without e arrogance, sem arrogância, Paul could say, I've come to this place of decision, now I want you to as well. Paulo estava falando, eu fiz a minha entrega, agora você tem que fazer a sua. That's why he says you instead of we. É por isso que Paulo está falando você ao invés de nós. This is sanctification in decision. Isso é santificação como uma decisão. The Holy Spirit speaks to your heart. O Espírito Santo fala ao teu coração, Hey, you need to surrender to me now. ei, você tem que se entregar para mim agora. Stop playing around in your Christian life. Ei, para de brincar com a tua vida cristã. It's time to get serious about your life with me. É hora de acertar a tua vida comigo. And we say, Lord, we know this is right. E nós falamos, Senhor, eu sei que o Senhor está certo. I will surrender it all to you, Lord. Eu vou entregar tudo ao Senhor. That's what Paul is talking about. E é disso que Paulo está falando. Now, there was a danger in the positional idea of sanctification. Havia um perigo na ideia posicional sobre santificação. We said that the positional idea was true, Nós falamos que a ideia da posição era verdadeira. but it wasn't the entire truth, Mas falamos que não era a verdade por completa. and there was a danger in overemphasizing. E que havia um perigo em superenfatizar esse ponto sobre a santificação. We say the same thing here. E aqui nós falamos a mesma coisa. This is true. It's clear in the scriptures. Isso aqui que está escrito é verdadeiro, é muito claro, é verdade. But it's not the entire truth Mas about sanctification. não é a verdade completa sobre santificação. And there's a danger in overemphasizing it. E há um perigo em superenfatizar isso daqui. What's the danger? E qual é o perigo? Well, something like pride. Algo como orgulho.
Yeah, you know, I've made the decision to surrender everything to Jesus. Eu já fiz a minha decisão de entregar tudo para Jesus. And so I'm sanctified. Então eu sou santificado. I don't even sin anymore. Eu nem peco mais agora. Did you know that there's some Christians who actually say that? Vocês acreditam que há cristãos que falam isso? Well, because I've made this surrender to God, I've moved past sin. Porque agora eu entreguei tudo para Deus, eu já passei da fase de pecar. I find it impossible for somebody to think that way. Eu penso que seria impossível alguém pensar isso. If I would ever talk to a Christian who believed that, Se eu falar com um cristão que pensa dessa forma, I would tell that man, listen, I don't want to take your word for it that you don't sin anymore. e eu vou falar para ele, olha, eu não quero tirar a tua recompensa porque você não peca mais, Let me talk to your wife. I want to know what she says about it. mas me deixa falar com a tua esposa e aí eu quero saber o que ela fala sobre isso. But again, if you have a wrong emphasis on this idea, you can get off on the wrong course. Então, o ponto é, se você tiver uma ideia errada sobre essa ideia da santificação, você pode pegar o caminho errado. So there's an aspect to sanctification that is a position, Então, há o aspecto da santificação que é posicional an aspect that's a decision. e o aspecto que é uma decisão. Now let's take a look at the third one, Agora vamos olhar o terceiro aspecto. the idea of progressive sanctification. É a ideia da santificação progressiva. Okay, here we go. Romans 12:2. Então, aqui estamos. Romanos capítulo 12, versículo 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. This speaks to us about a continuing work in our life. E esse versículo fala para nós sobre uma obra contínua na nossa vida. Being transformed by the renewing of our minds. Ser transformado pela renovação da nossa mente. It doesn't take place automatically when we become Christians. Isso não acontece automaticamente quando nós nos tornamos cristãos. So it's not really a position. Então não fala de uma posição aqui. It doesn't happen completely when we decide it. Não acontece completamente quando nós decidimos nos entregar. It's something that God works in our mind as a continual process. Mas é algo que Deus trabalha na nossa mente de forma contínua. And so this is a very real aspect of sanctification. E esse é um aspecto real sobre santificação. I hope that my thinking is more like the Bible now than it was 5 years ago. Eu acredito que o meu pensar seja mais bíblico do que era 5 anos atrás. You know, because there's voices all around me that tell me what's true. Porque existem vozes ao redor de mim falando para mim o que é verdadeiro. The culture says, this is true, this is important. A cultura me fala, isso é verdade, isso é importante. My experiences may say, this is true, this is important. A minha própria experiência pode dizer, isso é verdadeiro, isso sim é importante. The university may try to teach me, this is true, this is important. A faculdade, ela pode me falar, isso é importante, isso é verdadeiro. Maybe even the government tries to tell me, this is true, this is important. E até mesmo o governo tenta me falar, isso é verdadeiro, isso é importante. It could even be my family trying to tell me these things. Pode ser até a minha família tentando me convencer do que é verdadeiro e importante. With all those voices speaking to me, Então, com todas essas vozes falando comigo, sometimes they're right and sometimes they're wrong. às vezes elas estão certas e às vezes estão erradas. But I know the voice that's always right. Mas eu conheço uma voz que está sempre correta. And that's what God says to me in His Word. E é o que Deus fala para mim através da palavra dele. Have you ever talked with people and they tell you about who they think God is? Você já falou com pessoas que contam para você o que elas pensam sobre Deus, como Deus é? Well, you know, I think God is blah, blah, blah. Elas começam a falar, para mim Deus é desse jeito, dessa forma, e blá blá blá. I don't want to be rude to those people. Eu não quero ser grosso com essas pessoas, não. So I've never actually said this. Na verdade, eu nunca
cheguei a falar isso, But I'll tell you what I wanted to say. mas eu vou contar para vocês o que eu gostaria de falar. I wanted to say, who cares what you think about God? Eu quero falar para elas, quem se importa com o que você pensa sobre Deus? Everybody can have their own idea about God. Who cares? Porque cada um tem a sua própria ideia de Deus, e quem se importa com isso? Now, I want to live in a free society where you have the right to believe whatever you want to believe about God. Você quer viver, nós queremos viver numa sociedade livre, onde as pessoas têm o direito de pensar o que elas querem, It doesn't mean that what you believe about God is true. mas... It doesn't mean what? Just because you believe it doesn't mean it's true. E não é porque você acredita do seu jeito que o que você pensa é verdadeiro. Then how can we really know who God is and what He wants for our lives? Então, como que a gente pode saber quem é Deus e o que Ele quer para as nossas He vidas? has revealed it to us in His Word. Ele revelou para nós na palavra dele. That's why I need to be transformed by the renewing of my mind. E é por isso que eu preciso ser transformado pela renovação da minha mente. I need to learn how to think more like the Bible thinks, which means thinking like God thinks. Eu preciso aprender a pensar como a Bíblia fala, que é como Deus pensa. And so really, when we combine these, we have a beautiful picture. Então, quando nós combinamos todas essas três coisas, nós temos uma figura linda. Now, before I talk about how they all come together in this picture, Então, antes de eu contar para vocês como que nós podemos unir esses três pontos sobre santificação para a gente visualizar esse quadro, let me talk about the potential danger of overemphasizing progressive sanctification. eu vou falar sobre o perigo de nós superenfatizarmos a santificação progressiva. If we overemphasize it, then we begin to think like this. Se nós superenfatizarmos a santificação progressiva, nós vamos começar a pensar assim. Oh, I never need to make a decision. Olha, sabe, eu nunca tenho que decidir nada. I'll just keep rolling along as I have in the past and into the future. Vamos ir tocando, vamos empurrando com a barriga como sempre fiz. And so if I feel that I really need to get something right with God, E aí quando eu sinto que realmente chego naquele ponto de me acertar com Deus, it's probably not God at all. sabe, talvez não seja Deus. It's probably just something I ate. Talvez seja alguma coisa que eu pensei You mesmo. know, this is strange thinking Então é um pensamento estranho esse. because God uses all three aspects. Porque Deus ele usa os três aspectos. We can't understand sanctification completely until we put all three aspects together. Nós não temos como ter uma ideia completa sobre santificação até nós unirmos esses três pontos. Is it true that we are sanctified because we are in Jesus Christ? É verdade que nós somos santificados porque estamos em Cristo? Yes, and praise the Lord for that. Sim, louvado seja o Senhor por isso. Is it true that we are sanctified at moments when God builds or prompts us to a decision? É verdade que nós somos santificados quando o Espírito Santo nos confronta sobre uma decisão? That is true as well. Sim, é verdade também. And is it true that sanctification is also a continual progress? E é verdade que santificação é um progresso contínuo? That is true. Sim, isso é verdadeiro. Now, whenever I see the Holy Spirit do something like this in God's Word, Então, sempre que eu ver o Espírito Santo trabalhando dessa forma na palavra de Deus, it makes me kind of wonder, why, God? eu me pergunto, por que, Senhor? Why do you give me three answers from three different perspectives? Por que o Senhor me dá três respostas de três perspectivas diferentes? And I think I know the answer to that. Eu acho que eu sei a resposta para isso. Is because we need different perspectives at different times in our Christian life. É porque nós precisamos de perspectivas diferentes em momentos diferentes da nossa caminhada cristã. So which aspect of sanctification is most important for you tonight? Então, qual desses três aspectos sobre santificação é o mais importante para você essa noite? Now I want to emphasize they are all true. Eu quero enfatizar que são todos verdadeiros. They're just looking at the issue from different perspectives. Eles estão simplesmente apontando para o mesmo tema de perspectivas diferentes. But I believe that there are strategic times in the believer's life when they need to hear one of these perspectives especially.
E eu acredito que há momentos na caminhada cristã que o cristão precisa ouvir ou enxergar a santificação de uma maneira específica dessas três. So you have the believer who's filled with fear and doubt. Você tem o cristão que está cheio de dúvida, cheio de medo. They really do love Jesus, but it's just a struggle. Aquele cristão, ele ama Jesus de forma genuína, mas ele está lutando. And they think, man, am I going to make it to the end or not? E ele está se perguntando, será que eu vou cruzar a linha final ou não? If you kind of fit into that box, Se você pode se enquadrar nessa figura, then don't you think the Lord would speak to you tonight? será que você não percebe que o Senhor está falando com você hoje à noite? And he would say, my dear child, you are in Christ. E Ele está falando, meu filho querido, você está em Cristo. Rest in me. Eu quero que você descanse em mim. Understand the greatness of what Jesus has done for you. Eu quero que você entenda mais a grandeza do que Jesus fez por você. You are sanctified in Jesus Christ. Você está santificado em Cristo Jesus. Then again, there's other times in our Christian life Mas, novamente, há momentos na nossa caminhada cristã where we are just kind of in a place of compromise. que nós estamos naquele lugar, né, comprometidos com o pecado. We know that we're in some area of sin, Nós sabemos que nós já estamos naquela área pecaminosa, but we're just kind of reluctant to give it up. mas a gente está relutando em se render, em se entregar. You know, maybe we think God doesn't really see it or something. Hoje eu vou pensar que Deus não está vendo o que eu estou fazendo. You know, after all, nobody else sees it. Maybe God doesn't. Talvez porque ninguém mais está vendo, eu acho que Deus também não está vendo. I mean, this kind of thinking is strange, but we think this way sometimes. Esse tipo de pensamento é assustador, mas é como a gente pensa às vezes. Don't you see the Lord speaking to that believer from Romans 12:1? Será que você não pode ouvir a voz de Deus falando com você a partir de Romanos 12, versículo 1? God saying, "Dear child of God, E Deus está falando, querido filho de Deus, you need to decide right now to get more serious about your life você with me. precisa fazer uma decisão agora sobre a sua vida comigo. Confess your sins." Confesse o seu pecado. As it says in 1 John 1:9, if we confess our sins, he's faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Em 1 João 1,9 nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. As a decision, surrender your life to him as a living sacrifice. Como uma decisão, você pode render e entregar sua vida ao Senhor novamente essa noite. There is a place for that in the Christian life. Porque existem esses momentos específicos na nossa caminhada And maybe cristã. God is speaking to someone here about just that. E talvez eu esteja falando com alguém aqui agora sobre esse tipo de santificação. If the Lord is, don't ignore the voice of the Holy Spirit. Se você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. You know, here's kind of the truth about a retreat like this. A verdade sobre um retiro como esse é essa. I feel kind of bad telling you about this truth because you guys have all paid a lot of money to come here. Eu fico até constrangido de falar, de confrontar vocês com essa verdade, porque vocês gastaram tanto dinheiro para chegar até aqui. Here's the truth. Mas eu tenho que falar, aqui está a verdade. You're probably not going to hear anything at this conference that you wouldn't hear from your pastor at your church week in and week out. You're probably not going to hear anything at this retreat Talvez você não vá ouvir algo nesse retiro different than what your pastor will teach you on Sunday. diferente do que o seu pastor ensinou no domingo, ou vai ensinar no You say, domingo. then why did I come here? Mas então, por que eu venho aqui? No, it's good that you've come here. Não, é muito bom que você veio até aqui. God says this, Deus, ele disse isso. draw near to me and I will draw near to you. Aproximem-se de mim e eu vou me aproximar de vocês. When we draw close to God in a special way, Quando nós nos aproximamos de Deus de uma maneira especial, He will draw close to us in a special way. Ele vai se aproximar de nós de uma maneira You should especial. expect that God will speak to you in a special way these days. Você deve esperar que Deus vai falar com você de maneira muito especial
especial esses dias. Not because you're hearing something that you would never hear in church, Não porque você está ouvindo uma coisa nova que nunca ouviria na igreja, but because you've set aside these days to come here and to hear from God. mas porque você separou esses dias para ouvir a voz de Deus. So if God is speaking to your heart about that right now, Então Deus está falando ao teu coração agora. listen to him. Ouça-o. And then there's a third category. E há uma terceira categoria. Look, your Christian life is going pretty well. Então, a tua vida cristã parece que está indo bem. Well, yes, there's sin in your life, but you just have a way of bringing it to God quickly. Existe pecado na sua vida, mas parece que você aprendeu a entregar rapidamente isso para Deus. You know that when you owe a company money, Quando você é dono de uma empresa, né, de dinheiro, that it's always best if you can to pay the bill quickly. então é sempre bom quando você pode pagar a conta rapidamente. It's not good to not pay. Não é bom para essa companhia não pagar a conta. You want to keep the account very short. Você quer manter, né, as dívidas bem curtas. Well, we want to keep a short account with God. Então nós queremos manter a nossa contabilidade com Deus assim em dia. Yes, we'll sin, Nós vamos pecar, but how long is the time from the sin to the conviction to the repentance? mas quanto tempo leva do pecado para a convicção e a confissão? The shorter that time, the more we're growing in Christ. Quanto mais curto for o tempo entre esses três pontos, mais The more we are growing in Christ. mais nós estamos crescendo em Cristo. So if your Christian life is moving along, Então, se a sua vida cristã está progredindo, está florescendo, then your prayer is, Lord, I want to continue to progress. então você deve falar para o Senhor: Senhor, eu quero continuar progredindo. I need to keep growing, just as it says in Romans 12:2. Eu quero simplesmente continuar crescendo, como me é dito aqui em Romanos 12, versículo 2. This is God's gift to us. Então, esse é o presente de Deus para nós. Let the Holy Spirit speak to you Deixe que o Espírito Santo fale a você about which aspect of sanctification you need to hear. sobre qual aspecto da santificação você está precisando ouvir. Somebody could say of a person, well, they need medicine. Alguém pode falar sobre uma pessoa: tudo que essa pessoa precisa é de um remédio. Well, what medicine do they need? Mas qual é o remédio que essa pessoa precisa? Well, it depends on what their sickness is. Então vai depender de qual é a enfermidade dela. The Holy Spirit knows where we're at. Então o Espírito Santo, ele sabe, ele conhece onde nós estamos. And he knows how to direct us towards which one of these three perspectives we need to most focus upon right now. E ele sabe qual dessas três perspectivas nós devemos nos mover nesse momento. In 2 months, it might be different in your life. Daqui a 2 meses pode ser uma perspectiva totalmente diferente na sua vida. But listen to what the Holy Spirit would say right now. Mas ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você agora. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you for the truth of your word. Pai, nós te agradecemos pela verdade da tua palavra. And we thank you that your work of sanctification is big enough E nós cremos que a tua obra de santificação é grande o suficiente that it includes all of these aspects. e que inclui todos esses aspectos. So now we ask, Lord, that the voice of the Spirit would be clear. Então, Senhor, nós pedimos que a voz do teu Espírito Santo nos seja clara. I pray, God, that whatever there might be in the heart or the mind that would hinder the voice of the Spirit, Senhor, eu oro que seja o que esteja passando na mente ou no coração dos meus irmãos que impede eles de ouvir a voz do teu Santo Espírito, that you would take those things away. que caia por terra. And that you would keep us all growing in Jesus Christ E que o Senhor nos mantenha todos crescendo em Jesus Cristo. until that wonderful day Até aquele maravilhoso dia, when we are conformed into the image of your Son. quando nós formos conformados totalmente à imagem do teu Filho. Do this in our life, Lord. Faz isso em nossas vidas, We Senhor. pray in Jesus' name. Nós oramos no nome de Jesus. Amen.